Olá, queridos letrandinhos e queridas letrandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ed, estudante de Letras Português e Espanhol da UniOeste. Se você é novo por aqui, a gente tem vídeo de análise do discurso nas sextas-feiras e vídeo de literatura brasileira nas quartas-feiras. Segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e ter acesso ao nosso material de apoio. O vídeo de hoje a gente vai continuar então falando sobre o Barroco. A gente vai analisar um poema e uma questão do Enem. Sem enrolação, bora pro conteúdo! No vídeo passado, a gente falou então sobre o contexto em que o Barroco surgiu e falamos brevemente sobre o Gregório de Matos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você não tenha visto. Também vou deixar aqui uma indicação de um filme, ele está disponível aqui no YouTube e ele fala sobre a vida do Gregório de Matos e as obras do Gregório de Matos. E é bem legal, vou deixar aqui para vocês na descrição também. Sobre a escrita do Gregório de Matos, é importante a gente lembrar a recorrência da sátira contra os desafetos pessoais e políticos. Essa recorrência é tão grande que rendeu ao poeta o título de Boca do Inferno. Como se trata de um contexto de barroco que tem a dualidade entre a fé e a razão, também é possível perceber na sua obra um tom religioso. Então, bora pro poema. A obra que vamos analisar é um soneto do Gregório de Matos, presente no livro Melhores Poemas Gregório de Matos, que foi organizado por Darcy Damasceno. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia, pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus, que veio chipar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Olhando para a estrutura do poema, temos um soneto. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o poema é formado por 4 estrofes. As 2 primeiras são compostas por 4 versos, que são chamados de quartetos, e as 2 últimas são compostas por 3 versos, denominados de tercetos. Se tratando das rimas, a gente sinalizou as rimas com essas letrinhas, então isso quer dizer que quando as letrinhas são iguais, os versos rimam. Então observem lá com a gente. Nos quartetos, a gente tem o primeiro verso rimando com o último e o segundo rimando com o terceiro. Já nos tercetos, temos o primeiro verso rimando com o terceiro verso. O segundo verso do primeiro terceto rima com o primeiro e o último verso do segundo terceto. E o segundo verso do segundo terceto rima com o primeiro e segundo versos do primeiro terceto. Se tratando então do conteúdo, a gente percebe a presença do religioso quando o autor cita a saída do povo hebreu do Egito, que é narrado na Bíblia no livro de Êxodo. O autor associa Faraó, governador do Egito, que afligia o povo hebreu, ao governador da Bahia, Antônio Luiz Câmara Coutinho, que era um de seus maiores desafetos. Lembra que a gente disse que o Gregório de Matos tinha o costume de satirizar os seus desafetos? Então, o governador da Bahia foi um de seus maiores alvos. Então, vamos ver como o Enem cobrou esse conteúdo? Vamos analisar a questão 113 do Enem de 2014, que aborda esse mesmo poema. Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta a temática expressa por letra A. Visão cética sobre as relações sociais. Essa alternativa não está correta, porque o poema não aborda as relações sociais, mas as de poder expressas pela autoridade do governador. Letra B. Preocupação com a identidade brasileira. A opção B não está correta porque o poema não fala sobre a identidade brasileira. Opção C. Crítica velada à forma de governo vigente. Na opção C, temos uma crítica velada ao governador da Bahia. Como falamos anteriormente, essa é a alternativa correta. Vamos continuar a análise da questão para eliminar as outras 2 opções também. Opção D. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo. Na letra D, apesar de o poema citar um dogma do cristianismo, a Páscoa, esse não é o tema central. Alternativa E. Questionamento das práticas pagãs na Bahia.
O poema não fala sobre as práticas pagãs da Bahia. Retomando, a alternativa correta é a letra C. Então, gostaram do conteúdo? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou mandar um direct pra gente no Facebook ou no Instagram. Eu vou deixar um resumo para vocês lá nas nossas redes sociais. E no vídeo da próxima semana a gente vai falar sobre o arcadismo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.